Mas eu não posso deixar de falar também, senador João Alberto, sobre um risco que lá em 2014 nós vimos alertando, que são os investimentos feitos pelo BNDES, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba e também financiar projetos na Venezuela. Nós estamos correndo o risco agora de um calote bem grande em relação não só a Cuba, porque o Porto de Mariel, no governo Lula e Dilma, os financiamentos brasileiros para Cuba saltaram naquele período de 90 milhões de dólares para 1,340 bilhão, incluindo empréstimos do BNDES e também do Banco do Brasil. Como esses empréstimos são bancados pelo Tesouro Nacional, portanto, pela população brasileira, esse calote vai cair na conta de cada cidadão, daquele que tem salário mínimo, daquele aposentado, daquele que está desempregado, ele vai cair na conta de todas as pessoas, porque é a sociedade que vai pagar, porque o Tesouro é de todos, não é o BNDES, porque no regulamento, no funcionamento, no manual de constituição desses empréstimos, quem é o avalista, em última análise, é o Tesouro Nacional. Não se discute aqui, eu faço jus ao senador Armando Monteiro, que um dia tivemos aqui nesse plenário um grande debate a respeito da importância que tem os financiamentos que o BNDES faz a empresas brasileiras da exportação de serviços. Muito bem, eu acho que isso é importante, só que o serviço é feito lá em Cuba, o trabalhador que vai construir a obra é lá em Cuba ou é lá na Venezuela. Se fossem os brasileiros que fizéssemos os equipamentos para ir daqui para lá, tudo bem, aceitável, mas do jeito que foram feitos, por influência política e ideológica, especialmente, aí o brasileiro vai pagar uma conta que ele não autorizaria ser feita. Aliás, discutimos em 2014 muitas audiências públicas, com a presença aqui do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema e também para buscar maior transparência nesses financiamentos. E o próprio Emílio Odebrecht, porque veja, em fevereiro de 2010, estava saindo do governo Lula para assumir Dilma. O presidente Lula era ex-presidente, não era ministro, não era chanceler, não era ministro da Economia. Em fevereiro de 2010, ele vai a Cuba e lá ele negocia um novo empréstimo, uma nova pedida, já tinha atrasado, e ele renegocia mais 230 milhões de dólares com o BNDES para concluir o famoso Porto de Mariel. Então, como não havia uma função específica, ou mesmo o presidente para sair da presidência da República, que estava ocupando, fica muito claro, e aí acreditar naquela confirmação feita em depoimento pelo Emílio Odebrecht, fundador do Grupo Odebrecht, que sim, o ex-presidente trabalhou junto ao governo cubano, aí estava Raul Castro, amigo do ex-presidente, com quem ele pessoalmente, lá nessa visita à Havana, negociou pessoalmente esse empréstimo. Então, isso era uma questão até aquele momento. Fidel era vivo e também conversou, não só com Raul, que era o administrador, mas o primeiro-ministro, vamos assim chamar, mas também com o líder Fidel Castro, com quem ele conversou no dia seguinte dessa data. Então, veja, passar de 90 milhões de dólares para 1,340 bilhão de dólares é realmente um valor astronômico do ponto de vista do que foi financiado. O Porto de Mariel é resultado, como muito bem levantou a jornalista Raquel Landim, mais vistoso do projeto iniciado no governo Lula. Ele consumiu 682 milhões de dólares em financiamentos do BNDES, em condições muito camaradas. Talvez nenhuma empresa brasileira operando aqui
produzindo para brasileiros, gerando empregos aqui, tenha conseguido o que a Odebrecht conseguiu para essa obra. Foram 5 parcelas, com 25 anos para pagar. Olha, que camaradagem. O maior prazo já concedido pelo Banco Estatal, a juros artificialmente baixos por causa dos subsídios garantidos no Programa de Apoio à Exportação. E apesar das restrições técnicas, o mais importante aí, apesar das restrições técnicas dos técnicos do BNDES, o Brasil aceitou as garantias de Cuba. Inaugurado em 2014 por Dilma e Raul Castro, o porto teve um início promissor, mas hoje opera com 40% da sua capacidade. Ou seja, esse mico e este calote vai ser pago pelos brasileiros. Mas não é só esse. O risco de um outro calote, também por uma afinidade ideológica, que não se, claro, não vem a juízo, mas coincidentemente, os 2 casos de calote se referem a um alinhamento ideológico. O governo brasileiro vai enviar representantes do Banco Central e do Ministério da Fazenda a Caracas, a capital da Venezuela, para negociar com as autoridades e tentar evitar um calote que pode chegar a 5 bilhões de dólares. Esse calote da Venezuela, 5 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. Obrigada, presidente João Alberto. Caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu penso, senador João Alberto, que regimento se existe, é para ser respeitado. Mas eu penso que o regimento mais importante é a ética, o respeito e a honestidade com que cada parlamentar aqui trabalha. Isso vale mais, está acima, são valores, ao meu juízo, que estão acima do próprio sentido do regimento interno, que é uma organização. O regimento é uma organização de funcionamento e trabalho dos parlamentares. Mas o fundamental aqui é que a sociedade nos cobre e nos vê como pessoas que são representantes da sociedade ou dos estados, no caso do Senado Federal, para cumprir uma missão muito relevante, que é tratar dos interesses coletivos e individuais. Mas penso que seja melhor que esse debate seja feito com um plenário cheio para que o debate aconteça em relação a essa questão. Senadora Ana Amélia, a liturgia do poder. Nós temos que obedecer à liturgia do poder. E essa liturgia, todos nós senadores devemos zelar por ela. Vamos, então, também à liturgia da responsabilidade, da honestidade aqui com os nossos propósitos. Mas, presidente, caros colegas senadores, essa é uma semana de muitas expectativas. A Câmara com um processo, uma denúncia nova contra o atual presidente Michel Temer. E eu aqui tenho dito e repetido, a minha régua moral é a mesma. Vale para Dilma, para Lula, para Temer, para qualquer cidadão, porque todos são iguais perante a lei e perante a lei devem ser assim tratados. E eu queria também lembrar que a semana começa com o resultado de uma eleição na Alemanha, um país amigo do Brasil, em que o meu estado do Rio Grande do Sul tem uma imigração alemã de 1785, uma forte participação em algumas cidades, elas são marcadamente alemãs, Novo Hamburgo, que vem da cidade homônima na Alemanha, e tantas outras cidades, Nova Westfália e assim Nova Hartz, e outros nomes lá que são muito identificados com a colonização e a imigração alemã de nosso estado e do nosso país, e que vieram nos ajudar muito. E o sucesso de Angela Merkel, a chanceler, com o seu jeitinho de dona de casa, de avó, mesmo não sendo avó, mas aquela forma, eu diria, de uma pessoa simples e comum, que comanda a maior economia da Europa, a Alemanha. E por que será que o sucesso de Angela Merkel se repete há pelo menos 4 eleições? Pelo fato singelo, porque ela trata a economia com o rigor que deve ser tratado, sem ideologia, portanto. A economia, a matemática não tem ideologia. A matemática é uma ciência
e é uma ciência exata. Então, é preciso perceber exatamente esse comportamento. Seguramente, se a ex-presidente da República tivesse tido um comportamento com a responsabilidade da gestão que tem Angela Merkel na Alemanha, em relação à economia, em relação ao controle dos gastos, a questão da transparência, a responsabilidade, seguramente nós teríamos uma presidente ainda no poder. E um bom relacionamento com o Congresso Nacional. Angela Merkel tem com o Congresso da Alemanha uma relação absolutamente respeitosa, como deve ser nas democracias consolidadas do mundo. Mas, ao mesmo tempo que a lição da Alemanha nos remete ao que aconteceu recentemente no nosso país, há também uma grande e angustiante preocupação, não só do Sudeste Asiático e da Ásia, mas de todo o mundo, todo o globo. Uma guerra nuclear, neste momento, é tudo que nós não podemos nem sequer pensar nisso. E as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Coreia do Norte, lamentavelmente parece não ter ficado apenas na retórica. E isso hoje, para o mundo e para nós brasileiros também, um ponto de grande reflexão sobre os riscos que corre o mundo em relação a essa guerra nuclear. E a Coreia não está brincando. Se Trump está usando da sua retórica fanfarrônica ou fora de época, inclusive, ele não pode fazer que o mundo corra riscos por conta de vaidades ou disputas entre dois países. E eu estive recentemente, a convite do governo de Taiwan, uma ilha, de mais de 36 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, para dar uma ideia do tamanho, senador João Alberto. E eu perguntei ao vice-chanceler de Taiwan, que fala muito bem espanhol, José Maria, tem um nome em português porque a descoberta de Taiwan foi pelos portugueses. Então, antes de Taiwan, chamava-se Formosa, porque os portugueses, quando chegaram ali, aportaram na ilha e disseram, ó Ilha Formosa. E aí Formosa ficou até ser transformada no nome oficial de Taiwan, que é hoje. E eu perguntei, então, muitos nomes taiwaneses são nomes portugueses, como o vice-chanceler, que foi muito tempo embaixador de Taiwan no Paraguai, foi embaixador de Taiwan no Panamá, e ele fala um espanhol fluentemente, e para nós brasileiros podemos entendê-lo. É muito difícil entender mandarim, mas o espanhol podia. E eu indaguei a ele num almoço que me foi oferecido a respeito do grande desafio, ou da grande prioridade, ou da grande preocupação dos taiwaneses ou daquela região neste momento. E ele disse, a nossa maior preocupação é com a Coreia do Norte e o que pode acontecer em relação a um eventual ataque de lançamento de mísseis de longo alcance ou de iniciar aí uma guerra nuclear. E essa não é só uma preocupação, pensei comigo, não apenas daquela região, mas lá mais afetada diretamente, mas é do mundo inteiro, senador João Alberto. Então, eu trago esse tema à reflexão, mostrando primeiro as lições que Angela Merkel dá a qualquer gestor, seja de um município, de um estado ou de um país, como o Brasil, seja no caso da disputa entre Estados Unidos e Coreia, para que façamos juntos uma reflexão sobre isso. Mas eu não posso deixar de falar também, senador João Alberto, sobre um risco que lá em 2014 nós vimos alertando, que são os investimentos feitos pelo BNDES, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba e também financiar projetos na Venezuela. Nós estamos correndo o risco agora de um calote bem grande em relação não só a Cuba, porque o Porto de Mariel, no governo Lula e Dilma, os financiamentos brasileiros para Cuba saltaram naquele período de 90 milhões de dólares para 1,340 bilhão, incluindo empréstimos do BNDES e também do Banco do Brasil. Como esses empréstimos são bancados pelo Tesouro Nacional, portanto, pela população brasileira, esse calote vai cair na conta de cada cidadão, daquele que tem salário mínimo, daquele aposentado, daquele que está desempregado,
ele vai cair na conta de todas as pessoas, porque é a sociedade que vai pagar, porque o Tesouro é de todos. Não é o BNDES, porque no regulamento, no funcionamento, no manual de constituição desses empréstimos, quem é o avalista, em última análise, é o Tesouro Nacional. Não se discute aqui, eu faço jus ao senador Armando Monteiro, que um dia tivemos aqui nesse plenário um grande debate a respeito da importância que tem os financiamentos que o BNDES faz a empresas brasileiras da exportação de serviços. Muito bem, eu acho que isso é importante, só que o serviço é feito lá em Cuba, o trabalhador que vai construir a obra é lá em Cuba ou é lá na Venezuela. Se fossem os brasileiros que fizéssemos os equipamentos para ir daqui para lá, tudo bem, aceitável, mas do jeito que foram feitos, por influência política e ideológica, especialmente, aí o brasileiro vai pagar uma conta que ele não autorizaria ser feita. Aliás, discutimos em 2014 muitas audiências públicas, com a presença aqui do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema e também para buscar maior transparência nesses financiamentos. E o próprio Emílio Odebrecht, porque veja, em fevereiro de 2010, estava saindo do governo Lula para assumir Dilma. O presidente Lula era ex-presidente, não era ministro, não era chanceler, não era ministro da Economia. Em fevereiro de 2010, ele vai a Cuba e lá ele negocia um novo empréstimo, uma nova pedida, já tinha atrasado, e ele renegocia mais 230 milhões de dólares com o BNDES para concluir o famoso Porto de Mariel. Então, como não havia uma função específica, ou mesmo o presidente para sair da presidência da República, que estava ocupando, fica muito claro, e aí acreditar naquela confirmação feita em depoimento pelo Emílio Odebrecht, fundador do Grupo Odebrecht, que sim, o ex-presidente trabalhou junto ao governo cubano, aí estava Raul Castro, amigo do ex-presidente, com quem ele pessoalmente, lá nessa visita à Havana, negociou pessoalmente esse empréstimo. Então, isso era uma questão até aquele momento. Fidel era vivo e também conversou, não só com Raul, que era o administrador, mas o primeiro-ministro, vamos assim chamar, mas também com o líder Fidel Castro, com quem ele conversou no dia seguinte dessa data. Então, veja, passar de 90 milhões de dólares para 1 bilhão 340 milhões de dólares é realmente um valor astronômico do ponto de vista do que foi financiado. O Porto de Mariel é resultado, como muito bem levantou a jornalista Raquel Landim, mais vistoso do projeto iniciado no governo Lula. Ele consumiu 682 milhões de dólares em financiamentos do BNDES, em condições muito camaradas. Talvez nenhuma empresa brasileira operando aqui, produzindo para brasileiros, gerando empregos aqui, tenha conseguido o que a Odebrecht conseguiu para essa obra. Foram 5 parcelas, com 25 anos para pagar. Olha, que camaradagem. O maior prazo já concedido pelo Banco Estatal, a juros artificialmente baixos por causa dos subsídios garantidos no Programa de Apoio à Exportação. E apesar das restrições técnicas, o mais importante aí, apesar das restrições técnicas dos técnicos do BNDES, o Brasil aceitou as garantias de Cuba. Inaugurado em 2014 por Dilma e Raul Castro, o porto teve um início promissor, mas hoje opera com 40% da sua capacidade. Ou seja, esse mico e este calote vai ser pago pelos brasileiros. Mas não é só esse. O risco de um outro calote, também por uma afinidade ideológica, que claro, não vem a juízo, mas coincidentemente, os 2 casos de calote se referem a um alinhamento ideológico.
O governo brasileiro vai enviar representantes do Banco Central e do Ministério da Fazenda a Caracas, a capital da Venezuela, para negociar com as autoridades e tentar evitar um calote que pode chegar a 5 bilhões de dólares. Esse calote da Venezuela, 5 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. O ministro da Fazenda declarou na semana passada que a Venezuela deve tentar negociar e colaborar para evitar um novo calote a fornecedores brasileiros, por não interessar a eles, venezuelanos, criar mais um inimigo. Na verdade, o Brasil passou a ser um credor dos maiores da Venezuela. O ministro chegou a declarar que há interesse da Venezuela manter relações razoáveis e boas e produtivas com o Brasil. Talvez uma declaração mais diplomática e política do ministro Henrique Meirelles. Um vizinho importante e grande. Não me parece que interessa a eles criar mais um inimigo. Não digo que isso, o que estou dizendo é que há interesse de todos que o assunto seja tratado com rigor, porém com justiça. Evidentemente, para que também este calote de 15 bilhões de reais, dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança, veja o estado do Rio de Janeiro, em relação a esse caso. A Venezuela já deixou de pagar uma parcela de 262 milhões de reais, 262 milhões de dólares, cerca de 820 milhões de reais, a fornecedores brasileiros, então as empresas brasileiras que agora pagam a conta desse mico. A maior parte dessa dívida é de obras feitas pelas construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, todas com financiamento do BNDES e todas dentro da Lava Jato. Então eu trago esse tema porque lá em 2012, 2014, nós muitas vezes pedimos até audiência pública, trouxemos aqui o ex-presidente do banco do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema. E eu fiz um projeto para que os empréstimos externos para essas operações sejam submetidos pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, porque acho que é uma transparência maior que vai se dar. Então, eu penso que pondero sobre essas questões para reafirmar aí a minha convicção de que é melhor um bom entendimento do que um calote desse que vai ser pago por todos os brasileiros. Queria também, para finalizar, presidente, que eu estou preocupada aqui com as teses relativas à formação de fundos de financiamento para a campanha eleitoral. Hoje pela manhã, a Santa Casa de Porto Alegre, que atende 60% dos seus atendimentos e da área de alta, média e altíssima complexidade, a Santa Casa ela atende 60% SUS. E recebe apoio da bancada gaúcha pela relevância do trabalho que faz em várias especialidades, cardiologia, obstetrícia, a área de dermatologia, a área de pneumologia, especialmente, tantas outras áreas que a Santa Casa tem referência mundial, não nacional, mundial. Também o Hospital Conceição, que é federal, um hospital federal, também depende muito das emendas parlamentares, como agora fizemos pela bancada uma emenda coletiva para um novo hospital de câncer do Hospital Conceição. Quando se propõe que parte das emendas das bancadas, e hoje, é bom lembrar, do orçamento que tem, a metade do orçamento é impositivo das emendas parlamentares que precisam necessária e obrigatoriamente ser colocadas na saúde. Então, cada um de nós tem que, da metade que temos direito, alocar 50% para a saúde, o que foi muito bom, porque assim um aporte adicional de recursos à sofrida e minguada receita advinda do orçamento da União. Mas se tirar isso, a saúde, que já está padecendo de uma crise violenta, está na UTI, vai perder ainda este aporte que é das emendas parlamentares, seja no meu estado, no Rio Grande do Sul, seja em outros estados. Então, eu queria lembrar sobre esse risco e fico feliz que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha levantado a mesma questão, porque penso que nós não podemos ter o direito de aportar um adicional
adicional, através das emendas parlamentares, que têm sido liberadas, não tem sido, digamos, feito contingenciamento desses valores, exatamente pela emergência e pela relevância que tem emendas destinadas à área de saúde. Então, é uma ponderação que eu faço. Eu penso que nós temos, sim, que reduzir o custo de campanha eleitoral. A metade do que foi gasto em 2010 é a minha projeção, e eu penso que dessa forma nós vamos contribuir mais, muito mais, para a seriedade do que vamos fazer em relação a tornar mais transparente e mais econômico o gasto de campanha eleitoral. Fico com crédito de 1 minuto e 39 segundos, senador João Alberto. Muito obrigada.